Na Idade Média, narrar a história de um rei que se apaixona por uma mulher proibida não era apenas um detalhe qualquer. Era uma forma de ensinar valores morais a partir do erro e de advertir os governantes sobre os possíveis danos de suas más escolhas e condutas. Mas por que os historiadores medievais relatavam o passado assim? E qual era a função das pequenas histórias, os chamados exempla, na historiografia do período? Este é o podcast História da Península e Trajetórias de Pesquisa. Eu sou Patrícia Seriero e neste episódio converso com Isabel Barros Dias sobre o uso dos exempla na historiografia ibérica dos séculos XIII e XIV. Isabel é professora da Universidade Aberta, Portugal, e pesquisadora da literatura e da historiografia medieval ibérica. Mas antes de prosseguirmos, se você gosta de história e divulgação científica, curta esse episódio e siga o podcast. Isso nos ajuda bastante. Olá, Isabel. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma grande honra tê-la conosco aqui. Muito obrigada eu pelo vosso convite, um vosso simpático convite para estar aqui hoje convosco. Falar um pouco sobre estudos medievais, que é a minha área de eleição. Isabel, eu começo perguntando como era entendida a historiografia nesse período. Ora bem, a historiografia, tanto na Idade Média como hoje, como em todos os tempos, é, por definição, um relato do passado. O relato sobre o passado. Podem haver diferentes maneiras de relatar esse passado. A Idade Média ainda se mantinha muito presa às duas ideias da Antiguidade Clássica, que eram duas formas de relatar esse passado. Por um lado, o modelo aristotélico, que Aristóteles indicou na Poética, e onde ele defende que a narrativa histórica não deve ser influenciada pelo historiador. Deve ser uma narrativa muito seca e, se for necessário, caótica, mas que seja muito objetiva relativamente aos acontecimentos que ocorreram. Depois, quem lê é que poderá tirar as suas ilações e interpretar como pretender. Por outro lado, temos o modelo de Cícero, do De Oratore, que diz que a historiografia deve servir para educar as pessoas, ou seja, para mostrar exemplos positivos e negativos que levem as pessoas a imitá-los, preferencialmente os positivos, não é? Certamente. Professora, no seu doutorado, você estudou a historiografia ibérica medieval. Ela tem características particulares em comparação com outras regiões da Europa Ocidental desse período? De um modo geral, não. Na altura toda a historiografia tinha uma base livresca, ou seja, os historiadores tinham as suas fontes, compilavam as suas fontes, adaptavam e criavam os seus textos. Podíamos ter tanto histórias universais que narravam todo o percurso do ser humano desde a criação do mundo e, em alguns casos, até mesmo ao juízo final, já que era já previsto. Noutros casos temos simplesmente os chamados anais, que são meros apontamentos muito pontuais, às vezes até escritos na capa dos livros e para alguém recordar uma série de datas e de acontecimentos que consideraram importantes. E depois a historiografia peninsular, mas nisso também é igual a todas as outras historiografias. Procura, apresenta uma narrativa que defende a agenda de quem, no fundo, que inspirou a redação daquele texto, daquela crónica, daquela história. Ah, por exemplo, no caso de Afonso X, temos uma historiografia marcada por uma ideia de império, porque Afonso X, como sabe, tinha vontade de assumir em si os dois grandes impérios medievais, por um lado o Império Ibérico e por outro lado o Sacro Império Germânico, e escreveu toda a sua historiografia aponta, tanto a história de Espanha como a história geral, apontam no sentido de fazer confluir nele próprio essas duas ideias de império.
Já o caso da historiografia portuguesa, nomeadamente a Crónica de 1344 de meu pai, é muito engraçado porque agarra como fonte a historiografia afonsina e pós-afonsina, no entanto, dá-lhe a volta para adaptá-la à própria agenda deste reino. Ou seja, que defende já não é o Império Ibérico, mas sim o direito aos vários reinos peninsulares, o direito à existência desses reinos. E defende, no fundo, uma identidade já portuguesa, que estava a nascer, mas que já se encontrava bastante firmada nessa altura. Passando agora para o tema dos exempla. Antes da gente falar da utilização deles na historiografia, como podemos defini-los? Isso é uma questão que é o que já ocupou muitos estudiosos, que foi a questão de saber se os exempla era uma forma literária ou então uma uma ferramenta. E regra geral, e eu tenho tendência a concordar, regra geral, a ideia é que tem determinadas características próprias, porém é muito usado como ferramenta. Ferramenta para quê? Para ilustrar algo, para comunicar uma ideia, uma estrutura, um princípio, o que seja, que é exemplar. E nesse sentido, acaba por se como são histórias muito breves, narrativas breves, acabam por ter muita flexibilidade e por isso são usadas de muitas formas. Tanto podem existir autonomamente, como uma pequena narrativa, como podem ser integradas em formas textuais longas, como é o caso da historiografia. Ou os espelhos de príncipes, que são manuais que pretendem educar um soberano, e seja também em coletâneas, também havia coletâneas de exemplo, nas quais se podia ir, de certa forma, beber, ah, nomeadamente para a redação de sermões, porque os sermões também recorrem muito a exemplo. Isabel, e de que forma os exempla foram utilizados nos textos historiográficos ibéricos? Esses também exemplares. Precisamente voltamos à ideia de Cícero, de que a historiografia deve ensinar as pessoas, deve ensinar quem a lê. Deve servir de exemplo, precisamente. E nesse sentido, há exempla que estão integrados na historiografia e a própria historiografia, ao contar alguns acontecimentos que tiveram lugar com esta ou aquela personagem histórica, também serviu de inspiração a exemplo. Portanto, temos um diálogo em que tanto a historiografia como os exempla acabam por, um alimenta o outro e o outro alimenta o primeiro. Depois que o rei Dom Afonso se casou, como vocês já ouviram, permaneceu em Burgos pelo tempo que lhe agradou, e depois foi para Toledo com sua esposa. E estando ali, viu uma judia que era muito formosa, e agradou-se tanto dela que deixou a rainha sua esposa, e se recolheu com a judia por um longo tempo, de tal maneira que não o conseguiu separar dela, nem ele se satisfazia com outra coisa além dela. E segundo conta o arcebispo Dom Rodrigo, ficou encerrado com ela durante 7 meses, de modo que não se lembrava de si, nem de seu reino, nem de qualquer outra coisa. E alguns dizem que esse grande amor que ele tinha por essa judia só podia ser por causa de feitiços que ela sabia fazer. Mas os condes cavaleiros e ricos homens, vendo que o reino estava em grande perigo por causa disso, decidiram como poderiam dar um fim a um caso tão mau e tão contrário à consciência. E o acordo foi que a matariam. E com essa intenção, entraram onde o rei estava, fingindo que queriam falar com ele. E depois que todos estiveram diante do rei, enquanto alguns conversavam com ele, outros entraram no lugar onde estava aquela judia, e a encontraram reclinada em estrados muito nobres, e degolaram-na, assim como a todos os que estavam com ela. E logo foram embora. E quando o rei soube disso, ficou tão angustiado que não sabia o que fazer, pois a amava tanto que estava disposto a se perder por causa dela.
Então alguns de seus vassalos o tomaram e o levaram para fora de Toledo, para um lugar chamado Ilescas, a cerca de 6 léguas da cidade. E estando o rei ali, deitado certa noite, pensando no caso daquela maldita judia, apareceu-lhe um anjo que lhe disse: Então, Afonso, ainda estás pensando no mal que cometestes, pelo qual Deus recebeu grande ofensa? Ages muito mal, pois fica certo de que ele cobrará caro isso de ti e de teu reino. E o rei lhe perguntou quem era. E ele lhe disse que era um anjo de Deus, enviado a ele com aquela mensagem. Quando o rei ouviu isso, pôs os joelhos no chão e pediu-lhe misericórdia, que rogasse a Deus por ele, e o anjo lhe disse: Sabes com certeza que Deus tem tamanha ira contra ti por este pecado, que cobrará de ti e de teu reino, pois o consentiu. E por causa desse pecado que cometestes, não ficará de ti filho que reine no lugar onde tu reinas, mas sim alguém da linhagem de tua filha. E doravante, afasta-te de praticar o mal, e não faças coisas pelas quais nosso Senhor tome de ti ainda maior ira. E logo que lhe disse isso, o anjo desapareceu, e o aposento ficou repleto de um perfume maravilhoso e de uma grande claridade. Mas o rei ficou muito triste pelo que lhe disse o anjo, e dali em diante passou a seguir os caminhos de Deus, fez boas obras e se corrigiu em sua conduta. Crônica de 1344, de Pedro Afonso de Portugal, conde de Barcelos. Esse relato amoroso envolvendo Afonso VIII de Castela e a judia de Toledo, que aparece em textos historiográficos castelhanos e portugueses, como a Crônica de 1344, pode ser considerado um exemplo? Pode sim, inclusivamente porque aparecem não só na historiografia, mas também noutro texto, de os castigos, sendo que castigos são os conselhos, é uma forma, a palavra significava conselhos, os conselhos de Seixas IV. E, aquele trecho da historiografia em que este exemplo foi inserido, porque foi inserido na historiografia, não originalmente não fazia parte do texto, foi uma passagem, o trecho integra-se numa passagem que foi redigida também sobre o mesmo rei, Sancho IV de Castela. E trata-se lá está, de um caso exemplar, de uma situação exemplar, de um pequeno conto, que serve para, castigar, no sentido de ensinar aos reis, que não devem descurar o cuidado na governação. E quando fazem isso, nomeadamente por questões pessoais, como foi o caso desta judia, que teria encantado o rei e tê-lo elevado para encontros amorosos, o que fez com que ele não cuidasse do reino, não tivesse abandonasse um pouco as preocupações do reino, e por causa disso, tanto ele como o reino foram castigados. Ele sofreu derrotas militares e ele próprio, na sua linhagem, depois acabou por não ter teve uma descendência, não teve um filho que herdasse o seu reino. Teve várias filhas, mas não, segundo a lenda, um dos castigos foi a não ter tido filho varão que lhe sucedesse. E isso é engraçado porque lá está, no fundo são questões que se articulam com, princípios que são veiculados também pelas crónicas, daí esta miscigenação e este encontro, de narrativas. Professora, na conferência ministrada por você no evento Ética e Formação Moral do Exemplo, na Unicamp em 2022, intitulada O Exemplo em Crônicas Ibéricas, há menção de imagens contidas nos manuscritos que dialogam com a história exemplar. Poderia falar um pouco mais sobre isso? É verdade, é verdade. Na ocasião referi-me ao manuscrito Um Azul, que é um manuscrito da Crónica de 1344, que neste momento está, na Academia das Ciências de Lisboa, e é uma obra
fantástica, linda, linda, linda. Está online, a Academia das Ciências colocou este manuscrito online, portanto pode ser consultado. E, o que eu salientei nessa conferência foi o facto de esta, tal como algumas outras, passagens, que relatavam exemplos ou algumas situações que eram negativas e que deviam ser entendidas como negativas, tinha desenhado iluminuras com dragões, que se acabavam por servir como alerta para quem olhava para aquela obra de arte, porque no fundo um manuscrito iluminado é uma obra de arte, o livro aberto, viam aquela imagem que é um dragão e isso ajudava a fazer entender o público que ali estava um episódio, uma situação que era negativa e que as pessoas tinham que estar alerta, ler bem para não incorrer naqueles riscos. E posteriormente também desenvolvi um pouco mais essa investigação e apercebi-me que há uma série de imagens, uma série de temas que marcam precisamente situações de risco ou mesmo negativas. E são, por um lado, os dragões, por outro lado, híbridos, animais híbridos, que eram muito desclassificados no período medieval, ah, seres humanos selvagens, ou seja, imagens de seres humanos com pelo que se percebe que são peludos, e macacos, que são no fundo também que se assemelham um pouco ao ser humano selvagem, entendido como um ser peludo. E é muito engraçado, porque essas imagens estão distribuídas no manuscrito em pontos em que são relatadas, passagens perigosas, digamos assim. Passagens que devem ser lidas como situações de tensão ou situações, marcando episódios com situações que devem ser evitadas. Isso é muito curioso. Mostra-se como há também uma interligação entre o visual e, o escrito, sobretudo num manuscrito medieval que acaba por funcionar e nós temos agora a aproximar um pouco dos nossos dias, funcionar como um artefacto multimédia, porque no fundo chega ao seu leitor não só pela redação escrita, mas também pela imagem, que é no fundo aquilo a que nós voltamos nos dias de hoje, quando fazemos algum documento multimédia. Antes como hoje, o ser humano é um bicho que se mantém igual. Isabel, muito obrigada por sua participação em nosso podcast. Foi ótimo. Obrigada mesmo. Muito obrigada eu, adorei estar convosco e conversar convosco. Convidamos os ouvintes a conhecerem mais sobre os estudos e atividades de nossos grupos de pesquisa por meio do site www.umahistoriadapeninsula.com e de nossas redes sociais. Participaram também da produção deste episódio os alunos de História, Lucas José Monberg, Ana Caroline de Souza e Roberto Caliani Janeiro Filho, a historiadora Bruna Dias Souza Freire, os mestrandos em História Tiago Augusto Mota e Matheus Henrique Batista Lopes Ribeiro e o professor livre-docente de História Medieval Leandro Alves Teodoro. Até a próxima! História da Península e Trajetórias de Pesquisa é um projeto de extensão da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Assis, produzido pelos grupos de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã. O projeto Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, coordenado pelo historiador Leandro Alves Teodoro, professor livre-docente de História Medieval da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Assis, foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, de outubro de 2018 a setembro de 2024, na modalidade Jovem Pesquisador. O auxílio contribuiu para a criação de um grupo de pesquisa destinado ao estudo das formas de fazer crer e das crenças cristãs em terras ibéricas tardo-medievais.
além de possibilitar a realização de vários eventos internacionais, publicações individuais e coletivas, bem como a manutenção de um banco de dados de obras pastorais e doutrinárias, composto de verbetes de autores nacionais e estrangeiros, entre outras atividades. O projeto Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã, coordenado pelos pesquisadores Leandro Alves Teodoro, Unesp Assis, e Hugo Oscar Bizarri, professor de Filologia Hispânica e História da Língua no Departamento de Espanhol da Universidade de Friburgo, Suíça, resultou de um acordo bilateral entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e o Fundo Nacional Suíço, vigente de outubro de 2021 a setembro de 2025. Sua proposta visou a criação de um núcleo de pesquisa internacional e interdisciplinar dedicado ao estudo das funções moralizantes dos relatos breves, exempla, produzidos e compilados na Península Ibérica entre os séculos XIII e XVI. O grupo internacional, formado por pesquisadores de universidades paulistas, Unesp, Unifesp e USP, e universidades estrangeiras, Universidade de Friburgo, Suíça, Universidade de Genebra, Suíça, Universidade de León, Espanha e Universidade Aberta, Portugal, realizou 4 eventos científicos, além de ter publicado obras coletivas e individuais.